Olá, escolhido para o lançamento da nossa quarta temporada em português. Todas as lives, depois de assistir o episódio, nós teremos uma conversa com convidados muito especiais. E hoje a gente vai ter uma conversa com um convidado especial, mas calma que eu já vou contar isso para você. A gente vai ter as nossas transmissões aqui no YouTube, todos os domingos, 1h30. Então você precisa estar aqui com a gente todos os domingos, os próximos domingos que vão começar agora, para a gente poder assistir os episódios juntos. Depois dessa transmissão aqui no YouTube, no nosso Facebook, The Chosen TVBR, a gente vai para o nosso aplicativo. E lá você vai ter acesso a esse episódio da quarta temporada completamente gratuito. Então, se você ainda não tem o aplicativo The Chosen, você precisa baixar no seu celular agora. E vamos falar agora sobre o nosso convidado. É a nossa primeira vez conversando aqui depois do episódio. Eu tô muito feliz da gente poder estar fazendo isso. E é uma grande honra. A gente já tá começando em alto nível. A conversa hoje vai ser muito boa, muito embasada na Bíblia. Afinal, o nosso convidado é nada mais nada menos do que alguém formado em teologia bíblica pela Pontífica Faculdade da Nossa Senhora de Assunção em São Paulo, doutor em arqueologia clássica pela USP. Ele tem pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews University lá dos Estados Unidos. O menino aqui é bilíngue, o negócio aqui é bom. Ele é graduado em teologia e filosofia, mestre em teologia histórica, também é autor dos livros Ceticismo da Fé. Ele também é autor do livro A Bíblia de Aleph a Ômega, também da Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Ele é apresentador do programa Evidências na TV Novo Tempo, é diretor do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP e, claro, nas horas vagas, um grande fã de The Chosen, que assiste a série junto com sua esposa Laura no sofá de casa. Ele, Rodrigo Silva, tá aqui com a gente, então eu já tô dando palmas aqui da minha casa, você dá da sua casa aí, pra gente receber o nosso convidado. Rodrigo Silva, tudo bem? Olá, Jay, muito obrigado pelo carinho, pela apresentação assim tão ilustre, mais do que eu mereço. É um prazer estar com vocês, com todo mundo que é fã do The Chosen. Apenas uma correção: eu não só assisto do sofá de casa, como às vezes em viagem, assisto também de aeroporto, em qualquer lugar que você tem ali o aplicativo, ou seja, não perco a oportunidade de ver e rever alguns episódios. É muito bom. Eu já assisti várias e várias e várias vezes. De verdade, acho que eu sei as falas até de cor. E choro toda vez, é impressionante. Toda vez que eu vejo as cenas, eu acabo chorando. Aquelas cenas de Nicodemos, por exemplo, de Jesus e Nicodemos, eu não sei como eu faço pra continuar com água no meu corpo depois de assistir aquele negócio. É maravilhoso. Exatamente. E, aliás, até essa temporada agora aqui já derramou uma lágrima em algum momento ali que eu vou poder explicar. É verdade. The Chosen mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa curiosidade, mexe até com a nossa vontade de estudar a Bíblia, porque eu estou percebendo essa atividade educacional, que eu poderia dizer assim, que é você, a partir da arte, incentivar as pessoas a lerem o livro sagrado. Isso é muito bom, é uma estratégia muito incrível de The Chosen. E já que a gente já tá falando sobre a série, eu acabei citando aqui uma das minhas cenas favoritas. E eu queria saber de você, Rodrigo. O que você tem achado da série até aqui? Essas 4 temporadas, essa construção que a gente tem dos evangelhos visto de forma cinematográfica na nossa frente. O que é que você tem achado sobre isso? Olha, a impressão que passa para quem está assistindo é que o The Chosen, a princípio, fizeram um excelente trabalho, um extraordinário trabalho, mas passa-se a impressão que nem os criadores da série imaginavam o alcance e o sucesso que ela teria. Porque a Verdade. gente vê que ela atingiu uma dimensão que a gente vai até comparando alguns figurinos, algumas abordagens das novas temporadas assim, em relação à primeira, a gente vê um crescendo, uma evolução, repito, de algo que já foi sensacional na primeira temporada, mas está ampliando nas temporadas seguintes, inclusive com alguns detalhes que eu queria destacar aqui, especificamente nessa última temporada. Ela convida aquele que está assistindo a ler a Bíblia. Se a pessoa não ler o evangelho, talvez ele não vai entender algumas cenas ali, porque parece-me que, a propósito, os editores deixaram assim as cenas falando não por si mesmas, mas conversando com um texto bíblico. Você já tem a história de João Batista ali, mas ela aparece quase como um pano de fundo de outros desdobramentos e você precisa recorrer ao texto. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Além, é claro, digo por último aqui, que a série ela dá cor, tom e voz a imagens que, de outra forma, precisaríamos apenas imaginar a partir da leitura bíblica. Isso é incrível, né? Inclusive, é até bom falar com o nosso telespectador, quem tá assistindo com a gente.
pensa, se até o Rodrigo Silva tá dizendo que assistindo a série a gente tem uma vontade ainda maior de ler a Bíblia, já pensou em usar isso como estratégia, falar com seus amigos, mandar pra sua família e até você mesmo, o telespectador que tá nos assistindo, ser incentivado através da série a buscar ainda mais da palavra. Isso é algo maravilhoso. E agora, Rodrigo, sobre esse episódio específico, primeiro episódio da quarta temporada. A gente já tá na metade da nossa reta da nossa história. Estamos na reta final já. Meu Deus. Meio cedo pra falar sobre isso. Não tenho um coração ainda pra pensar que as próximas temporadas já tem coisas aí que a gente leu a Bíblia, a gente sabe que tá vindo por aí, a gente sabe que vai acontecer. Mas esse primeiro episódio, como é que você se sentiu? Quais foram as suas primeiras impressões do primeiro episódio da quarta temporada? Bom, vou tentar responder sem dar muitos spoilers. Agora, ao mesmo tempo, não dando spoiler, quero dar um incentivo para que as pessoas assistam. Essa quarta temporada, ela foca sobre João Batista. E, novamente, a gente percebe uma forma interessante que os editores do The Chosen têm de contar a história de Jesus, não a partir de Jesus, mas a partir dos personagens periféricos da história de Cristo. Isso é formidável. E, de maneira nenhuma, esta seria uma forma errônea de tirar Cristo do centro. Não é por aí. É porque Cristo está no centro da história, o evangelho é sobre ele, mas o evangelho foi contado pela ótica de pessoas que conviveram com Jesus. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente percebe até, às vezes, uma diferençazinha, alguns consideram discrepância, entre um evangelista e outro ao narrar a história de Jesus. Por exemplo, um fala que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou um cego. O outro fala que ele estava saindo quando ele curou 2 cegos. Um diz que um dos ladrões se arrependeu na cruz. O outro fala que os dois lançavam impropérios sobre Jesus. Então a gente percebe que os próprios evangelhos, embora inspirados por Deus, eles são a ótica do evangelista sobre o evento Jesus de Nazaré. Então The Chosen fez a mesma coisa. Ele pega pessoas que estariam na periferia, na margem dessa narrativa, e começa a contar a história a partir deles. Nós vimos isso com Maria Madalena, nós vimos isso com com Nicodemos, nós vimos isso com o próprio Mateus, que houve a sensibilidade de imaginá-lo autista, e agora nós vemos isto com João Batista. Começa a narrativa justamente a partir do nascimento de João Batista, e Jesus vai aparecer nessa temporada de maneira muito pequena em termos de quantidade. Já vou dar esse spoiler para o pessoal. Jesus vai aparecer pouco nessa temporada. Por quê? É o tempo todo falando de Jesus, mas da ótica daqueles que conviveram com ele, a partir das suas vicissitudes, seus dramas, suas dúvidas, suas incertezas, sua esperança, sua alegria. Então você tem diálogo ali, por exemplo, de Judas com outro discípulo. Você tem a alegria da mãe de João Batista ao receber Maria, mãe de Jesus. Você tem o próprio João Batista tendo quase que uma epifania quando estava preso a respeito do Cordeiro de Deus. Isso é muito bonito porque mostra que a Bíblia é a história de Deus em meio à humanidade, e Deus, por um ato de tremenda misericórdia, não pediu a anjos para escreverem a palavra de Deus, mas a seres humanos, que, inspirados por ele, colocaram a sua visão a respeito da vida de Cristo. E agora nós podemos, a partir da visão daqueles ali, ter uma ideia do que eles sentiram quando viram o fenômeno Jesus de Nazaré. E aí vem a pergunta de reflexão: e nós também? Qual seria a nossa perspectiva diante dessa tremenda história que foi a vida de Jesus? Uau, uau. Uau, você citou tantas coisas lindas que a gente tem nesse primeiro episódio. Você falou sobre Maria Isabel. E a cena já começa, o episódio já começa com essa cena impactante. A gente volta no passado, a gente tem um flashback de algo que aconteceu. E a construção desse episódio, pra mim, foi tão incrível, tão genial, muito bem construído. Afinal, a gente começa com Maria e Isabel juntas. E depois a gente tem o momento do nascimento de João Batista, o momento em que Zacarias está mudo e aí depois ele começa a falar. É uma construção tão linda, é emocionante. Você passa os primeiros 2 minutos da série, você pensa, eu não vou chorar esse episódio. Você já começa no início chorando e se emocionando com algo tão lindo. E você comentou também sobre essa quase epifania que o João Batista tem vendo o Cordeiro de Deus. Pra mim, essa foi a cena da temporada inteira. Já tive acesso aos outros episódios e pra mim, essa foi a cena. Foi uma das cenas mais lindas. E como é que você se sentiu vendo essa cena de João Batista enxergando o Cordeiro de Deus através da janela? E falando também que ele estava indo para um casamento
casamento. Isso foi um banquete, isso foi incrível. É, exatamente, porque o João Batista, pelo que a Bíblia dá a entender, ele era celibatário. E quase 99% de certeza que João Batista não constituiu família mesmo. Ele era um homem solteiro. Ele viveu apenas pregando nos desertos. E então ele faz essa jogada ali, né? Eu nunca fui a um banquete de casamento. Eu vou, nem que seja com a minha cabeça dissipada. Ele brinca com a própria morte, lembrando até a apologia de Sócrates, quando Sócrates vai tomar cicuta também, que Sócrates não parece ter medo da morte. João Batista parecia preparado para aquilo que lhe aguardava, porque ele conhecia o Cordeiro. E é interessante que na Bíblia, João Batista também é comparado como o amigo do noivo. E na cultura da época, o amigo do noivo seria uma espécie de padrinho. Eu me lembro, Jay, quando eu me casei, que um grande amigo meu, Jonas Pinho, ele me ajudou a fazer o nó da gravata. E tem sempre um câmera, um filmmaker, que fica ali pegando pedaços, né, para filmar. E uma das cenas mais lindas é ele me arrumando ali, colocando o nó da gravata ali, me ajudando. Na época da Bíblia também tinha isso. Aquele amigo do noivo que o acompanhava. O amigo do noivo não apenas acompanhava o comitê do noivo, mas ele fazia algo a mais. Ele vinha antes para tirar do caminho todos os pedregulhos, todas as pedras, qualquer impedimento, e já avisando nas cidades: olha, o cortejo do noivo vai passar por aqui. Preparem o caminho, para que quando o noivo passasse, as aldeias que estivessem à beira da estrada pudessem festejá-lo. Era comum isso. O noivo passava e o pessoal pegava ramas de palmeira e gritavam: olha que bom, parabéns, que coisa boa, felicidades, Mazel Tov, como dizem em hebraico, Mazel Tov, parabéns. Mas Então, então, legal. o amigo do noivo fazia esse trabalho, ele preparava o caminho. E uma vez que ele preparava o caminho, ele também, quando chegava na casa da noiva, ele era o arauto, dizendo assim: noiva, o seu noivo está chegando, apronte-se. Então João Batista cumpria exatamente esse papel profético, porque ele veio no espírito de Uau, Elias e que ele veio lindo. para preparar o terreno para que Cristo pudesse vir. Aliás, essa é uma cena que até os próprios discípulos vão entender no momento em que eles recebem a notícia da morte de João Batista, e alguns deles tinham sido discípulos de João Batista. E, de fato, André tinha sido discípulo de João Batista, que era irmão de Pedro. João, o discípulo amado, também tinha sido discípulo de João Batista. Então, quando eles recebem a notícia que João Batista havia sido morto, eles começam a angustiar-se de maneira intensa. E alguém fala assim: poxa, mas ele não era o Messias, vocês esqueceram? E o outro fala assim: mas ele era aquele que prepararia o terreno para a vinda do Messias. Ele falou isso. E quando eles olham, Jesus vem com a veste também rasgada, de luto pela morte do seu primo ou do seu parente, João Batista. Isso é formidável. E a parte que toca é quando João Batista, antes de morrer, olha pela janela e vê um cordeirinho ali no meio de um pasto. E ele entende aquilo como uma mensagem, porque quando Jesus foi batizado, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez nem ele entendeu ao certo a profundidade das palavras que dizia, foi o Espírito Santo que o imbuiu naquele momento, e ali ele entende: eu vim anunciar o Cordeiro. Isso é lindo. Que lindo. Lindo demais. Com a construção de todas as temporadas, João Batista ele já chega no começo. E eu acho muito interessante porque mesmo quando João Batista não estava na cena, ele sempre era citado. Jesus fazia piada com eles, os Uhum. discípulos sempre lembravam dele, mostrando essa realidade em que Jesus estava aqui, mas João Batista também ainda estava pregando, ainda estava anunciando. Isso, então, essa construção de todas as temporadas, de chegar agora na quarta temporada e a gente ter o desfecho da história, foi algo muito impactante. A gente acaba criando um apego com o personagem. É algo que eu até comentei esses dias. Eu falei, ó, por exemplo, Judas. Essa temporada agora a gente já vê um desfecho interessante em relação a Judas. Mas a gente se apega ao personagem, mesmo que a gente saiba o final, a gente saiba o que vai acontecer. Você fica bravo porque você começa a gostar do personagem, você vai criando um apego. Com o João Batista não foi diferente. Era um dos meus favoritos, um dos meus queridinhos, assim, do coração. Não favorito, mas um queridinho pra todos nós do coração. E aí, quando acontece agora esse desfecho na quarta temporada, o coração dói, mas a gente sabe que é a releitura bíblica, isso é algo muito interessante de poder ver e poder
ter a oportunidade de ter algo tão lindo que é The Chosen, que é uma obra de arte em forma de cinema e é um privilégio pra gente. E já que a gente tá falando de João Batista, ainda no mesmo assunto, a gente queria entender. A gente tem aquele momento da dança de Salomé, que foi uma cena muito forte retratada por The Chosen, muito bem feito. E a gente tem toda aquela história, a Herodias, ela fala com uma filha, e justamente por causa da dança, João Batista é levado à decapitação. E a gente queria entender se esse tipo de festa, esse tipo de situação era comum naquele império, naquela época, onde existiam apresentações e, como pagamento para essas apresentações, existiam pessoas que eram mortas, que eram decapitadas. Como é que isso funcionava naquela época? É muito bem, Jay. A construção de todo esse drama faz um perfeito encaixe com o que acontecia naquele tempo. Não de maneira oficial. É bom deixarmos bem claro. A política, ela tem aquela política oficial e tem a política de bastidor. A oficial é aquela que todos ali votam e chegam a uma conclusão para mudar a lei, alguma coisa. Essa é a oficial. Mas a de bastidor é aquela costura de alguém que talvez pagou um parlamentar para votar a favor de uma causa ou contra outra causa. Assim também era nos tempos antigos, desde a origem das cidades na Mesopotâmia, passando por todos os grandes impérios, incluindo Roma, e chegando até os dias de hoje. Falando em Roma, que era a época em que vivia Herodes e todo esse pessoal, eles também tinham essas costuras. E de fato nós vemos que oficialmente Herodes tinha uma questão legal. Ele podia mandar matar João Batista ou perdoar João Batista. Ele tinha isso. Tanto é que quando eles mudam João Batista de uma cela para outra, o carcereiro fala com a Joana, né? Ele está sendo transferido de cela. Ele pode ser solto ou aquele pode ser morto. E você vê que a Herodias, ela queria de qualquer maneira abafar aquela reação popular contra a situação adúltera dela com Herodes. Então ela queria de qualquer maneira liquidar aquele homem cuja palavra estava colocando a população contra a pessoa dela. E ela usa o recurso que é tão antigo quanto a própria raça humana, que é o recurso da sedução. Nós vemos como é que a sedução no passado ela foi algo que terminou com grandes homens fortes. Lembra Sansão, que foi seduzido por Dalila? Nós temos o caso da conquista de Troia, que é justamente a luta pela sedução de uma mulher chamada Helena. Nós temos lá na Odisseia de Homero, Odisseus, que tinha que se amarrar no mastro do navio para não ceder à sedução das sereias. Então a sedução é uma coisa terrível. E no passado era interessante que o que seduzia um homem, estou falando de uma linguagem bem masculina, porque nós estamos falando de uma mulher que seduz um homem, por isso que eu estou usando essa linguagem. O que seduzia o homem na época não era tanto o corpo da mulher como nos dias atuais. Não era a nudez propriamente dito, mas eram os cabelos. O cabelo era um fator altamente sedutor. É por isso que nos tempos antigos, as mulheres assim mais conservadoras cobriam o cabelo em público. Tem até uma discussão de Paulo a respeito do véu. Estou falando de um contexto da época. Outra coisa que seduzia muitos homens era o olhar da mulher. Lembra que Jacó, diz a Bíblia, amava Raquel, mas não amava Lia porque ela tinha os olhos fracos. Olhos fracos não é porque ela era vesga, é porque a beleza vinha muito pelos olhos e ela não tinha isso. Além do cabelo e dos olhos, duas outras coisas que seduziam muito um homem era uma comida muito apetitosa que uma mulher preparasse e a dança. A dança era algo que seduzia bem. E a dança mais sensual, numa sociedade mais conservadora, seria parte do casamento. A mulher dançaria para o seu marido. Até hoje, em algumas culturas árabes, uma das promessas que a noiva faz para o noivo é, depois do casamento, dançar para ele na lua de mel. Muitas, quando vão se casar, elas começam a aprender a dança do ventre, essa coisa toda. Só que ali nós temos uma menina dançando para um rei que não era o esposo dela, e seduzindo-o a pedido de sua mãe. Se olharmos por um lado, a própria Salomé também era uma vítima de uma situação ali. A mãe estava vendendo a filha para o rei. E ela pede, atendendo à solicitação de sua mãe, que a cabeça de João Batista seja entregue. Então isso é muito forte, é muito chocante, porque nós vemos na série, o próprio Judas já está construindo também isso, como todas as pessoas
independente da sua vida, tem sempre as suas lutas. Você tinha Maria Madalena, nos episódios anteriores, que lutava contra a pobreza e o abandono. Ela estava órfã do seu pai e lutando contra a pobreza, o abandono, a prostituição e também a possessão demoníaca. E nós temos aqui Herodias, que não tinha pai, mas tinha um padrasto que era o homem mais poderoso da região, rica, vivendo num castelo, mas igualmente com seus dilemas. E no final das contas, o que vai diferenciar é a decisão que cada um toma. Aliás, até para fechar esse meu comentário aqui, Jay, uma coisa que me chamou atenção na série é que eu confesso para vocês que quando eu comecei a assistir a quarta temporada, eu a princípio falei assim, mas eles cometeram um erro cronológico grande aqui. Porque João Batista, a história dele, da sua decapitação, é no começo do ministério de Jesus. Já se passaram 3 temporadas para agora mostrar a decapitação de João Batista. A princípio eu falei assim, tá errado, tá fora de ordem, deveria ser lá atrás. Mas depois eu entendi uma forma muito didática e inteligente do The Chosen ser feito, que as temporadas estão, de certa forma, interconectadas e, ao mesmo tempo, independentes. Interconectadas no sentido que elas estão narrando o evangelho. Então é interessante, mas elas são interdependentes também, de modo que quem não assistiu às 3 séries anteriores, se começar assistindo por essa, ele não fica perdido. Então, eu achei interessante essa, ao mesmo tempo que as séries dialogam umas com as outras, se a pessoa tiver a oportunidade de assistir somente a segunda temporada, ou somente a terceira, ou somente a primeira, mesmo assim ele consegue se sentir integrado à história e se emocionar com ela. Então, nesse aspecto, eu até parabenizo a genialidade de quem editou dessa forma a história, porque, repito, ao mesmo tempo que ela comunica com as anteriores, ela é ao mesmo tempo independente. Se alguém não assistiu às outras e começar aqui, ele vai entender o enredo. Isso realmente aconteceu comigo. Eu levei vários amigos pra assistir junto e tinha uma menina que nunca tinha assistido. Agora, obviamente, ela já virou uma fã da série, já viu todas as 3 temporadas, já tá vendo a quarta de novo. Tá super animada, mas acabou acontecendo assim. Ela assistiu a quarta temporada primeiro e foi exatamente isso. Como é uma série que tem as temporadas interligadas, que conversam umas com as outras, mas ao mesmo tempo independentes, a gente consegue ter esse jogo de poder começar a partir da terceira, começar a partir da quarta e entender também o que a gente tá assistindo. Isso é muito bom. Você comentou o nome de uma personagem que eu gosto muito, então acho que a gente devia conversar sobre ela. Você falou o nome da Joana. Eu gosto muito da história da Joana porque ela é uma das patrocinadoras do Ministério de Jesus. A gente vê claramente que ela patrocina o ministério, ela ajuda muito. Ela é uma mulher, esposa de um homem muito rico. E está conhecendo o Evangelho, ela é uma gentia que está conhecendo o Evangelho. Isso é muito interessante, a forma como é construída a história dela. E a gente vê Paulo falando muito de que existiam várias mulheres que eram ricas, que patrocinavam o Evangelho, que patrocinavam o ministério de Paulo, ou até mesmo o ministério do próprio Jesus. E eu gosto muito porque Joana, ela não é apenas a Joana, mas ela representa várias mulheres, representa várias pessoas que estavam patrocinando o ministério porque acreditavam no ministério de Jesus. Então, o que você achou da construção da personagem da Joana? Agora, como a gente tem o João Batista sendo muito enfatizado nesses primeiros episódios, a gente tem a Joana também sendo muito enfatizada porque ela estava diretamente ligada ao ministério de João Batista. Então, o que você achou sobre isso, sobre a construção da personagem da Joana? Bem, ela é mencionada na Bíblia apenas no Evangelho de Lucas, quando realmente fala das mulheres que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Então cita a Maria Madalena, cita a Joana e fala que ela é mulher de Cusa. Vou ler a passagem bíblica aqui para vocês. Lucas capítulo 8, versículos 1 em diante. Diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. É, como a Bíblia não conta mais nada a respeito dessas mulheres, pelo menos Maria Madalena dava aparecer mais uma vez, mais algumas vezes, mas a Susana e a Joana não. A criatividade permite uma licença poética para imaginar a perspectiva delas. Então, os editores da série imaginaram, bom, por que nós não podemos fazer essa mulher, então, discípula de João Batista
e seguidora de Jesus, já que ela é casada com um homem rico. E até o dilema dela com esse marido, que ele sabe que ela não subscreve as coisas que estavam acontecendo no palácio, que ela era seguidora do João Batista, e ela vai lá. Nós podemos falar também a mesma coisa de Cláudia, a mulher de Pôncio Pilatos, que pede ao marido: olha, não faça mal a Jesus, porque eu sonhei muito com esse homem à noite e sofri por ele em sonhos. Bom, o fato é que isso se chama, Jay, licença poética. Eu acho que é interessante explicar isso aqui ao público. Não é objetivo da série The Chosen substituir a leitura da Bíblia Sagrada. O objetivo da série é levar as pessoas a, letra A, lerem a Bíblia Sagrada, letra B, conversarem sobre a Bíblia Sagrada, porque, de fato, eu prefiro dois adolescentes conversando na escola do episódio que leram no dia que assistiram no dia anterior do The Chosen, do que conversando sobre Crepúsculo. É muito mais saudável, né? É melhor que eles se mirem nos personagens do Crepúsculo. Então, eu já falei, o primeiro objetivo é levar as pessoas a lerem a Bíblia. Segundo, comentarem sobre a Bíblia. Terceiro, ajudar na criatividade para construir um cenário hipotético de como teria sido o episódio originalmente. E para construir esse cenário hipotético, há alguns dilemas que os produtores sempre passam. Eu já fui consultor histórico de obra de arte bíblica e eu sei como é que funciona isso, trabalhando com autores, com o produtor artístico, com os próprios personagens, etc. O primeiro dilema é que nós não temos o quadro completo de tudo que aconteceu. Nós temos partes. A Bíblia resume, como eu falei. Aqui fala que Joana era mulher de Cusa. Será que ela era judia? Será que ela era gentia? Provavelmente seria judia, pelo nome Joana, que é um nome judeu. Mas a Bíblia não diz claramente isso. Será que ela era uma mulher pobre? Será que o marido a abandonou para seguir Jesus? E eu poderia falar isso de vários outros personagens. O menininho que levou 5 pães e 2 peixes, que Jesus multiplicou, qual era o nome desse menino? Por que ele estava com aquela comida ali? Será que ele era um vendedor de lanches ali para a multidão? Ou será que ele era o único que pensou passar o dia inteiro com Jesus? Há várias possibilidades. Então, para preencher essas possibilidades e dar um enredo mais completo à obra, os autores, editores, trabalham com algo que chamamos de licença poética, tá certo? É quando você acrescenta algo hipotético, que você não tem certeza absoluta que seria daquele jeito, mas você pode inferir, e não há nenhum problema nisso. E alguém pode falar, não, mas está acrescentando coisa que a Bíblia não falou e tal. Bom, se for olhar por esse lado, como eu disse, os próprios evangelhos têm que ser censurados, porque um evangelho às vezes coloca um detalhe que o outro não deu, até contraditório. Eu acabei de dar um exemplo. Num, Jesus estava entrando em Jericó e curou um cego. Na outra versão, ele estava saindo de Jericó e curou 2 cegos. Quem está certo, quem está errado? Num evangelista, Maria Madalena estava indo ao túmulo sozinha. No outro, ela estava indo com amigas para ver o túmulo vazio. Então, qual estava certo, qual estava errado? Antes que você fique assustado com isso, deixe-me dizer que esta é uma prova de que os evangelhos são relatos históricos fidedignos. Porque pergunte a um advogado especializado aí em direito, um promotor de justiça, ele vai dizer que quando o depoimento é autêntico, as 4 ou 5 testemunhas que houver, elas têm que relatar o mesmo fato com pequenas discrepâncias. Se elas falam a mesma coisa sem nenhuma alteração, alguém pode falar que elas foram compradas ou orientadas. Mas quando o testemunho é espontâneo, autêntico e real, existem pequenas discrepâncias. Quem é casado, como eu, que nunca teve uma situação de falar assim, pois é, olha, eu passei lá e o carro passou, e a mulher fala assim, não passou não, ele passou voando. Para você ele apenas passou, para ela passou voando. Então, quer dizer, essas situações mostram que os relatos são fidedignos. Além da licença poética, existe algo que às vezes acaba acontecendo também na cena, que é o anacronismo. O que é anacronismo? É quando você coloca numa época algo que não faz parte necessária daquela época. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos tempos de Jesus não havia vela de parafina, mas você vai ver em várias cenas do The Chosen velas de parafina. Em vários documentários também que tem nos streamings aí, você vai ver também velas de parafina. É errado do ponto de vista histórico, porque não havia vela de parafina naquela época. Mas dá uma harmonia melhor no cenário do que deixar a casa
pelada, vamos dizer assim. Então, algumas situações anacrônicas, os autores têm que deixar para que dê à peça literária, ou à peça televisiva, ou à peça de filme cinematográfica, uma leveza e uma estética que encha os nossos olhos. Vocês entenderam? Se eu mostrar, por exemplo, as roupas da época de Jesus, quase ninguém usava vermelho. Quase ninguém usava vermelho. A maioria das pessoas usavam cores tom pastel. Pastel. Quase ninguém usava roupa vermelha, azul, colorida. Mas se eu mostrar hoje numa tela todo mundo em tom pastel, vai ficar chato. Você vai bocejar e vai parar de assistir com 10 minutos. Então aí nós temos que quebrar um pouquinho a questão histórica e botar todo mundo com roupas coloridas para que prenda a sua atenção até o fim da trama. Então, terminando essa explicação aqui, Jay, que eu acho importante falar isso para o público, às vezes há um dilema entre a excessiva fidelidade histórica e a questão estética que vai prender o público. Porque lembremos, nós vivemos há 2000 anos depois de tudo aquilo e numa cultura bem diferente da deles. Imagine se o The Chosen mostrasse todo mundo sentado à mesa e arrotando na hora da comida. Ia ser de péssimo gosto, não ia? Pois é, mas na época de Jesus, quando alguém estava satisfeito com a comida, ele arrotava bem alto. É uma situação histórica que não pode passar para as telas, senão ia assustar muita gente. Então, essa licença poética e algum anacronismo são necessários para ficar mais didática a mensagem. Então, por isso que, do ponto de vista arqueológico, eu digo que esses detalhezinhos não pecam em nada quanto à beleza e à seriedade do trabalho do The Chosen. Gente, tô aprendendo demais aqui. Meu Deus, essa conversa já aprendi várias coisas diferentes. Acho que vocês assistindo também estão aprendendo. E como a gente tem várias pessoas, vários fãs da série que também conhecem seu trabalho, Rodrigo, a gente tem algumas perguntas de fãs pra gente entender um pouco mais algumas coisas. São perguntas bem interessantes. Só que a gente vai fazer tipo um ping-pong. Eu Tá certo. pergunto, falo o nome da pessoa, eu pergunto, e você responde em 20, 30 segundos. É um desafio. Porque as perguntas são assim, se me fizerem essas mesmas perguntas, eu ia querer me estender, dar explicação sobre tudo. Mas aqui são perguntas muito, muito, muito boas e a gente quer passar esse desafio de ping-pong pra você. Vamos ver. Primeira pergunta é da Paula. Ela perguntou assim: Rodrigo, qual a história retratada na série que você mais identifica e por quê? A Nicodemos, pelo seu excessivo questionamento. Uau! A cena de Nicodemos bate muito em mim também. A Ana perguntou, como arqueólogo que sempre busca evidências e tá sempre estudando e tá constantemente em viagens para locais bíblicos, qual foi a cena que mais te impactou em poder assistir? Porque é algo que você já estudava como arqueólogo também. Olha, nesse momento eu tenho que responder a Ana que, em alguns pontos, eu deixei de ser arqueólogo para assistir a série, porque eu quero curtir a beleza da mensagem que ela está transmitindo. E às vezes o lado acadêmico te faz perder esse detalhe. Então, em alguns momentos, eu me despi do arqueólogo e virei apenas um crente assistindo algo muito legal sobre o Jesus que eu tanto amo. Isso é muito legal. Eu faço a mesma coisa. Eu me desprendo de todas as crenças, tudo. Sento e assisto. Eu acho que é por isso que The Chosen abraça a gente. A gente senta e se sente abraçado pelos personagens e por toda a história. Por fim, o Felipe perguntou assim: quando Jesus é informado da morte de João Batista, ele rasga suas vestes. Eu acho que esse aqui vai ser. Vamos dar mais do que 30 segundos pro Rodrigo explicar isso Uhum. aqui, gente, porque eu quero saber o que o Rodrigo vai dizer. Então, o João, ele tem a morte de João Batista e quando Jesus é informado, ele rasga suas vestes. Como é que você explicaria isso? O que isso significava naquela época? Não só naquela época, mas até hoje, famílias de judeus mais tradicionais, até hoje, quando recebem uma notícia de morte, a primeira coisa que fazem é rasgar a camisa. Eu já vi situação, por exemplo, de uma família de judeu que ele estava com a camisa e com o bolso aqui. Quando ele soube da morte do avô, a primeira coisa que a matriarca chegou foi arrancar o próprio bolso dele aqui, ó, rasga. Seu avô acabou de morrer, você esqueceu de rasgar? Sabe? Uau! Rasga. E eles ficam com essa roupa rasgada por vários dias. Eles cobrem toda a prataria da casa, comem sentados no chão. Eles vivem bastante o luto. E depois de vivido o luto, eles fazem uma celebração para comemorar a vida daquela pessoa. Esta prática que é encontradiça entre famílias judaicas, mesmo do século XXI, ela vem de milênios, desde os tempos da Bíblia Sagrada. Quando uma dor muito grande acontecia, eles rasgavam as vestes
como uma forma de exteriorizar o sentimento, a dor que eles estavam passando. Ou seja, as pessoas do Oriente, eles não escondem sentimentos. Por isso que é muito perspicaz a cena de Jesus também rasgando as vestes quando ele recebe a notícia de João Batista morto. Aliás, quando a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E alguns comentaristas entendem que aquela era uma forma do próprio Deus Pai demonstrar na história a divindade rasgando as suas vestes pela morte do Uau! Filho de Deus. Me dá um segundo para processar o que eu acabei de ouvir. Que sensacional! Que lindo! Que lindo! Jay, você É não isso pode mesmo. chorar agora, hein? Você não tá assistindo The Chosen. Fica tranquila, respira. Que lindo, que lindo. Eu nunca tinha escutado isso, de que o rasgar do véu fazia parte do simbolismo. Como é linda, a Bíblia tem tantos simbolismos e mesmo com a divindade de Deus, ele ainda assim traz o simbolismo do que a gente vive como humanos. Que Deus incrível a gente tem. Amém. Amém. Que lindo, que lindo. Foi ministrada agora, acabei de ser ministrada. É o que The Chosen faz com a gente. A gente vai conversando sobre as cenas, vai conversando sobre os episódios e a gente acaba entendendo mais sobre as escrituras e conhecendo muito mais. E claro, é muito bom a gente ter um convidado que sabe tanto, né? Rodrigo Silva conhece tanto, estudou bastante pra isso e também um grande fã da série que se desprende da arqueologia, se desprende também do grande estudo teológico para poder sentar e assistir e curtir junto com a gente aquilo que nós estamos vendo agora na quarta temporada e vamos continuar vendo nos próximos episódios e nas temporadas que virão, não é mesmo, Rodrigo? A gente quer te agradecer muito por ter feito parte desse tempo com a gente, ter conversado. E assim, quais são as suas últimas palavras pra gente em relação à quarta temporada, esse primeiro episódio que você acabou de assistir? E também não esquece de lembrar os nossos convidados que estão aqui assistindo para voltar nos próximos domingos para assistir os episódios que virão, porque cada domingo, 1h30, aqui no YouTube, a gente vai ter os nossos episódios de The Chosen sendo lançados. Bom, como palavras finais, eu vou dar uma pincelada teológica dessa vez, não arqueológica, teológica. Durante a história do cristianismo, o debate em torno da pessoa de Jesus, que a gente chama de cristologia, foi muito intenso. Alguns erraram por um lado, falando que Jesus era apenas um Deus e negavam a sua humanidade. Outros, por outro lado, diziam que ele era apenas um ser humano e negaram a sua divindade. Os credos cristãos mais antigos e ortodoxos sempre pontuaram que Jesus era vero homo, vero Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Hoje, talvez no século XXI, a nossa tendência é de negar também uma das duas partes de Jesus. Eu vejo muitas pessoas que enfatizam tanto a divindade dele que esquecem que ele foi um ser humano como qualquer outro, exceto no pecado, porque ele não pecou. Sendo assim, Jesus também, como criancinha, ele sujou a fralda. Por que não imaginar isso? Jesus, quando estava trabalhando na carpintaria, ele poderia eventualmente martelar o dedo por um acidente. Jesus teve medo, teve frio, teve fome, se sentiu abandonado. Ele era como um de nós, homem de dores, como diz Isaías, que sabia o que é padecer. E eu fico feliz porque a série The Chosen, sem perder o lado messiânico de Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é divino, ao mesmo tempo, lembra que ele também foi homem e nos permite imaginar, sem nenhuma heresia, o lado humano de Jesus, por exemplo, consertando uma carroça em Samaria, contando uma piada para os seus discípulos, dando uma gargalhada com eles, ou rasgando as vestes ao saber da morte do seu tão íntimo amigo João Batista. Ou seja, um Jesus que foi Deus com o rosto, um Deus chegado a nós, aquele que cumpre exatamente o que está lá em João, o Evangelho se fez carne e habitou no meio de nós. Eu agradeço a série The Chosen por mostrar esse lado humano de Jesus, porque na teologia, quando diziam que Deus é uma trindade, eu não entendi. Quando diziam que Deus é infinito, eu não entendi. Quando diziam que Deus não teve começo nem terá fim, continuei sem entender. Quando falavam que ele é onipotente, onipresente, onisciente, piorou a situação. Mas quando eu aprendi que Deus se fez carne e habitou no meio de nós, então eu acho que com muita humildade eu pude entender um pouco sobre o caráter de Deus. Uau, uau.
Que lindo, palavras finais lindas, Rodrigo. Muito obrigada Eu que por estar agradeço. acompanhando a série junto com a gente, tá vivendo todas as emoções junto com a gente, essa montanha-russa de emoções que é a série The Chosen. A gente tá só começando, só tivemos ainda aqui agora o primeiro e o segundo episódio, mas a gente vai ter muitos outros. A gente tá vindo aí os próximos domingos com os novos episódios aqui no YouTube, no Facebook. Depois a gente vai pro nosso aplicativo, então já baixa o aplicativo do seu celular. E vamos agradecer aqui no chat, todo mundo agradece ao Rodrigo por ter estado com a gente. Muito obrigada, Rodrigo. Deus abençoe você, sua família. E fica preparado para os próximos episódios, porque as emoções são fortes. Vamos lá, prepara a pipoca. E antes da gente falar sobre o nosso segundo episódio com o nosso próximo convidado, eu quero lembrar vocês de baixar o nosso aplicativo. Se você não tem seu celular e é um fã de The Chosen, como é que é fã de The Chosen e não tem aplicativo? Não entendi. Então vai baixar o aplicativo, que quando eu for procurar no seu celular, eu quero ver esse aplicativo The Chosen. E fala para todos os seus amigos que a quarta temporada chegou em português. No Brasil, eu tô muito animada para isso. E eu quero chamar agora o trailer dele, dos episódios 3 e 4, que, gente, se vocês acharam que o primeiro e o segundo já foram fortes emoções, vocês não estão preparados porque vocês vão ver no terceiro e quarto episódio da quarta temporada. Chama o trailer.